Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meus queridos, queridas, vocês que estão aqui, mais um programa da Aldeia, ouvindo ao vivo ou nos canais depois que ficam à disponibilidade. Agradeço e abençoo a vossa presença e que este dia possa ser de encontro, de harmonia e de paz. E como hoje é segunda-feira, dia do segundo raio, o raio dourado do amor e sabedoria. Vamos neste momento, por um instante, respirar devagar e profundamente. Respirando no coração, entrando em contato com a divindade, com o meu melhor, com a minha paz. Sentindo no peito as três chamas benditas da presença de Deus, que é a chama trina, o azul do primeiro raio do poder da vontade de Deus da fé, o dourado do segundo raio do amor e sabedoria e o rosa do terceiro raio do amor incondicional e inteligência ativa. E através do nosso coração vamos contatar o querido Mestre Confúcio, os queridos arcanos Jofiel e Constância, pedindo que eles derramem sobre todos nós que estamos em sintonia aqui com o programa da Aldeia as bênçãos do amor e sabedoria do segundo raio. Que ele invada o nosso campo áurico, os nossos chakras, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico, o elemental do corpo, e venha fortalecer em nosso coração, na bendita chamatrina, a energia dourada do amor e sabedoria, que está originalmente no nosso coração. Sinta esse dourado brilhando, harmonizando, trazendo paz, trazendo harmonia. Aqui quem fala é Irineu de Liberale, e hoje vocês não vão ver minha cara, vocês devem estar um pouco cansados, então eu coloquei aqui um quadro que eu tenho de um anjo, de um arcanjo, muito gostoso. E ao lado você vê o logotipo da Aldeia, e do outro lado está o nosso livro Matrix Emocional, que ele está disponível, por enquanto, em e-book. Você entra aqui, está na descrição do site, você pode adquiri-lo pela Amazon. Acho que 1 hora depois que você faz a aquisição, ele já chega no teu celular, no teu e-mail, no teu iPhone, no iPad, computador, você pode ler o livro. Eu explico os detalhes de como memórias e consciências de vidas passadas interferem no nosso momento presente. Muito bem, meus lindinhos, minhas lindinhas, mais um dia, depois de um grande transtorno na semana passada, que foi o 7 de setembro, mesmo com todos os sims e nãos das controvérsias da dualidade que existe, um pouco de paz retornou, pelo menos há um pouco de pé no chão para nós construirmos uma nação. Que seja assim e que o nosso Pai bendito nos permita e nos dê a sabedoria para usarmos o nosso livre-arbítrio para fazermos desse país aquilo que ele tem que ser. Bom, o tema que me veio hoje é para falar um pouco do perdão. Perdão, eu tenho um perdão para ter por você, necessário, e eu tenho um perdão para ter por mim, também necessário. E eu, ser humano, me engano muito achando que o mundo tem que funcionar do meu jeito, ou você que não funcionou do jeito que eu queria, ou não atingiu as minhas expectativas, não foi do jeito que eu queria, que eu esperava, ou talvez até que o ego humano exigisse, a criança inteira exigisse. Aí eu me magoo. Você praticou alguma coisa contra mim. Pode ter sido propositalmente, pode ser por descuido, porque você tinha outros interesses e vontades, e eu fiquei com o quê? Um sentimento negativo, porque você não correspondeu à minha expectativa.
Há uma coisa muito clara que a gente sabe, aprende o tempo inteiro no trabalho, na vida, eu no meu caso, com a espiritualidade no consultório. O livre-arbítrio é essencial à evolução. No livre-arbítrio existe a experiência a ser vivida. E não dá para alguém querer, ou eu querer que alguém funcione do meu jeito. Cada um é um universo. Cada um tem um caminho, o mesmo direito à vida e às experiências, mas cada um tem um caminho diferente do outro. Por que um é sapateiro, o outro é engenheiro? Por que uma é dona de casa, outra é professora? E assim por diante. Por que um torce para a direita, outro para a esquerda? Brincando no futebol, que me alegra. Por que um é Corinthians, outro é Palmeiras? Por quê? Por que eu gosto mais do azul do que do verde? Ou do branco mais que o amarelo? E assim sucessivamente ao inverso. O que acontece? Eu tenho preferências. Então, se eu tenho preferências e desejos que não são igual ao seu, como é que eu vou poder fazer para te agradar ou para que você venha corresponder às minhas necessidades? Ou como eu posso corresponder às suas necessidades? Cada um tem que aprender o seu caminho. Mas o ego humano, a vida humana, a sociedade, a cultura, o poder dominante que as religiões e os governos autoritários tiveram. Lembra que no Brasil, lá pelo ano de 1966, 67, eu era adolescente, quando um regime militar que tinha tomado o poder em 64 começou a controlar os jornais não podiam, ficavam, segundo dizem, né, eu lembro do Estadão, Jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, alguma coisa aconteceu no Globo também, que eu trabalhei depois de 10 anos, ficava um coronel numa mesa e ele autorizava as notícias que poderiam sair. Se fosse contrário ao sistema governante, não podia. Eu lembro que aqui em São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde que existia naquele tempo, colocava então no lugar, no espaço que era preparado para as matérias que foram censuradas, eles colocavam receitas. Ou poesia ou receita. Só que o pessoal não entendia que eles não podiam falar o que era. E aí começaram, as pessoas faziam as receitas, de repente se abriu o Jornal da Tarde, o Estadão na primeira página uma receita, bolo de não sei o que lá, as pessoas faziam, mas era uma porcaria, e ninguém entendia, era a maneira que eles tinham de protestar, porque eles não podiam dizer que estavam tendo censura. Então veja, poderes dominantes, autoritários, como as religiões de maneira geral são, porque as religiões instituíram o pecado, as religiões instituíram um Deus castrador, um Deus que te pune, que te manda para o inferno e te rejeita porque você não foi do jeito que aquele que criou a religião disse que você tinha que ser. E você é o amor de Deus. Nós vamos falar daqui a pouquinho, logo em seguida, uma mensagem do Arcanjo Miguel. Ele diz quanto Deus nos ama. E no trechinho ele também fala do perdão necessário. Como é importante o perdão. O que eu estou fazendo aqui, meus lindos, minhas lindas? Eu estou aqui evoluindo. Eu estou aqui aprendendo um caminho. Eu estou aqui desenvolvendo uma competência de amar. E para amar, para que eu me ame, aí eu desenvolvo o potencial aqui na terceira dimensão da iluminação dos meus chakras, do meu timo no coração, da minha glândula pituitária, da minha glândula pineal. Vou abrindo canais de consciência para que os átomos da luz divina se manifestem em mim, as partículas e a mantina tomem conta da minha criação, da minha essência. E eu vou expandindo a minha consciência rumo a dimensões superiores. Não pode haver nada que não seja com amor. E para amar, o perdão tem que estar inserido. Porque se eu não me perdoo, eu não te perdoo, a vida fica parada. Muitas pessoas eu vi na minha vida, falam assim, eu perdoo, mas eu não esqueço, eu não quero saber, você não perdoou. Você conseguiu criar um sistema mental seu, do famoso deixar para lá, mas ainda não perdoou. Nós que fazemos na Aldeia Dourada os rituais sagrados de cura e libertação da ayahuasca, nós vemos as pessoas falarem nos depoimentos.
Porque durante um período da ayahuasca, quando a gente serve a segunda dose, nós colocamos uma pequena música de 4 minutos e 40 segundos do Ho'oponopono. E a gente fala, agora perdoe, se não tem ninguém, perdoa a si mesmo. E quantos relatos nós temos nesses últimos meses, faz mais de um ano que a gente faz isso, que começam a falar, nossa, eu não sabia que eu não tinha perdoado meu pai, minha mãe, ou aquela pessoa. Nossa, agora eu verifiquei. Porque a mente cria um mecanismo e um sistema de defesa, que é chamado mecanismo de defesa. Eu isolo aquilo para não... Só que aquilo não foi resolvido, aquilo está ali. E vai vir em algum momento conforme uma cobrança cósmica. Vai vir em algum momento como se fosse uma necessidade de fazer uma transmutação, um equilíbrio e uma mudança. Então, nós vamos agora colocar aqui uma mensagem do querido Arcanjo Miguel. Ela é extremamente profunda, porque quando eu fui procurar alguma coisa de perdão, essa mensagem não é especificamente do perdão, mas observe, o perdão está inserido nela porque ele fala com toda clareza. Mas observe quanto ensinamento esse querido ser, esse grande mensageiro do Pai, ajudante direto do primeiro raio azul do poder e a vontade de Deus junto com o Mestre Moriá, que trabalha aqui na Terra para a redenção de nós, seres humanos. Eu saúdo o Arcanjo Miguel e agradeço pela sua misericórdia. Essa mensagem do Arcanjo Miguel foi canalizada por Rona Vezani. Amados mestres, nunca se esqueçam, sua razão de ser é tornar-se um co-criador consciente do nosso Deus Pai-Mãe. É a força que dá vida à sua existência. Você deve abandonar a linha reta do conceito de tempo. Esse tempo linear pela qual as suas escolhas são limitadas e influenciadas pelo passado. Um alto mestre funciona dentro da lei do círculo. Sabe aquela figura horizontal em forma de 8, que representa o infinito aqui na vida da compreensão humana? Que flui continuamente de você, é preenchido com potencial divino. Entretanto, o infinito ao seu redor, em sua roda do Criador pessoal, deve conter as formas, pensamento de frequências harmoniosas para apoiar a sua visão. Você está certo de que seus desejos e visões se manifestaram de maneira perfeita e no momento perfeito, se você permanecer centrado no seu sagrado coração e mantiver a clareza de pensamento e ação. Lembre-se, o espírito humano não pode ser derrotado, pois ele é composto da matéria de Deus e, portanto, indestrutível a centelha da divindade que foi atribuída a cada um de vocês. É imortal e eterna. O mundo em que você vive agora não é um reflexo do mundo que foi planejado para você. Armazenado em seu DNA estão átomos do tempo etérico que contêm a essência da memória de todas as suas vidas passadas. Se você se separou e refratou milhares de vezes, entretanto, você tem células de memória da sua divindade esperando para serem acessadas e incorporadas em seu ser. Essas células da memória são os blocos de construção do seu corpo de luz. É um momento de sintonia com as consciências elementais do seu corpo e você deve reservar um tempo para introspecção a fim de desenvolver a sensibilidade espiritual.
Você deve criar o hábito de monitorar e controlar continuamente o seu estado de espírito. Conforme você vai se movendo cada vez mais fundo no processo de ascensão e na expansão da sua percepção consciente, gradualmente, uma boa parte da sua memória de eventos passados começará a desaparecer à medida que você sai do reino do cérebro instintivo e da mente consciente para o reino da mente superior. Com o tempo, a humanidade tornar-se-á consciente em vez de permanecer consciente de Deus, perdendo assim gradualmente a oportunidade de autoexpressão. A inspiração e orientação do eu superior, que vem do Pai Divino e da alma, foram gradualmente substituídas pelas cutucadas do corpo dos desejos do ego. Observem, o corpo do ego, o pensamento original, tornou-se uma coisa do passado, à medida que a humanidade ficou presa no reino ilusório da consciência coletiva do pensamento, que não é a consciência do Pai em você. Aí as suas crenças e conceitos de verdade tornaram-se rígidos, estruturados e muitas vezes distorcidos à medida que gradualmente você perdia a conexão com a sua orientação interna. E a orientação interna da alma, aí no Sagrado Coração, sempre será a orientação do Pai Criador. Você começou a se concentrar no mundo externo, olhar para fora da janela e se tornou mais um reator do que um iniciador. E apesar da experiência humana, todos que estão aqui vieram para ser iniciadores e não reatores. Aqueles que estão funcionando dentro do ambiente de frequência da discordante terceira e quarta dimensões, confiam em suas mentes subconscientes e conscientes para armazenar informações e conhecimento. Alguns são melhores em reter e recuperar informações do que outros. No entanto, é ineficaz ou distorcido em muitos casos. Lembre-se que o conhecimento deve ser integrado e usado de maneira apropriada e eficiente para ser retido como sabedoria. Uma pausa que eu sempre falo, né? Pois eu também aprendi. O conhecimento desenvolve a energia atômica. A não sabedoria transforma numa bomba. A sabedoria transforma em energias e equipamentos de cura de câncer. Voltando, entre aspas, Arcanjo Miguel. Os chakras são centros da mente subconsciente. No início, esses centros funcionavam em perfeita harmonia. Entretanto, gradualmente, com o tempo, o aspecto da dualidade se tornou mais forte e predominantemente, e seus padrões vibracionais tornaram-se mais discordantes. À medida que o sistema de chakras está equilibrando e harmonizando, os centros de força dos chakras começam a trabalhar em uníssono para o bem maior do hospedeiro, em vez de guerrear com os outros pela supremacia, pelo poder, pela verdade. Quando você existe nos primeiros 4 níveis dimensionais internos do cérebro, você está em estado de consciência ligado à Terra. Seu foco está em si mesmo e os seus interesses pessoais e as sensações corporais dos 5 sentidos externos, visão, audição, olfato, paladar e tato, este é o reino do corpo do desejo e do ego. E o eu pessoal, desde a maior parte da sua consciência da alma, retirou-se para a sua estrela da alma dentro do 8º chakra.
O oitavo chakra, que fica aproximadamente entre 15 e 25 centímetros acima do topo da sua cabeça. Há um foco forte e estreito nos outros e no mundo com opiniões rígidas e egoístas para efetuar a mudança. Observe agora o Irineu falando, o que ocorre na polarização que o ser humano. A luta da alma que quer travar um potencial de entendimento, de encontro, com o ego que fica resistindo, que fica brigando, que fica querendo ter razão e impor a sua vontade dentro de cada um. Você deve escolher, voltando ao Arcanjo Miguel, você deve escolher conscientemente uma alternativa positiva às respostas negativas habituais que você recebe dentro de você mesmo. Você deve se esforçar diligentemente para liberar e limpar as formas de pensamentos antigas e rígidas, empaquetadas, que o estão mantendo presos a limitações. E você é um ser ilimitado e não limitado. Muitos de vocês fizeram um grande progresso no processo de equilibrar e limpar as imperfeições do seu campo áurico. É imperativo que você limpe os padrões de pensamentos destrutivos ou distorcidos do passado para que possa criar um novo ciclo de vida e fortalecer o projeto do futuro durante a revisão noturna do seu dia. À noite, imagine então uma alternativa positiva para suas situações negativas do dia que você percebeu. Sim, imagine. E em seguida, concentre nessa região que está esses sentimentos e sem errar. Você deve manter um canal de comunicação aberto entre a alma e o cérebro por meio da mente. E deixe o seu coração começar a comandar os aspectos negativos da sua mente, que interfere, que traz as dores, as doenças, os padrões cristalizados. Nesse coração sagrado que é a presença de Deus, existe o amor que vai curar, existe o amor que vai orientar, e existe o amor que vai ensinar verdadeiramente o perdão por si, o perdão por tudo aquilo que existe, que está em desintonia e que você sente se manifestar em você. Isso inicia um lento processo de reativação da glândula pineal e abertura do portal para a mente sagrada, que está ligada na parte posterior do cérebro, próxima ao topo da cabeça. Gradualmente, à medida que você progride para a terceira dimensão superior e semi-equilibrada para os níveis inferiores da quarta dimensão, a consciência começa a expandir para incluir outros selecionados, aqueles que se encaixam em seu reino, aceito de pensamentos e ser, e a sua aceitação e amor pelos outros começam a ter condições necessárias, e os desejos pessoais que ainda estão em primeiro lugar começam a se modificar. No entanto, o seu eu consciente de amor e compaixão, aí sim começa a se expandir para incluir aquelas que se encaixam confortavelmente na imagem da realidade. Você começa a ouvir uma voz, sabe, aquela vozinha da sua consciência, sabe, isso chamamos do seu eu-alma, que você deve estar percebendo em muitos momentos. E esse eu-alma, ele está aí. No entanto, posso nem sempre conseguir seguir as suas orientações, pois alguns dos seus hábitos arraigados podem tornar-se fardos e você começa o processo de tentar mudá-los ou liberá-los. E assim, meus amados, a atual batalha do ego
e do eu superior que toda a humanidade vive e você também participa, começa gradualmente. O ego assume uma posição secundária como servo da alma, como deve ser. A sua personalidade começa lentamente a mudar, pois o ego não controla mais suas emoções e seus impulsos e desejos. O seu ponto de vista sobre os outros também muda gradualmente. Gradualmente você começa a ter aceitação das diferenças e começa a perder a necessidade de ter razão. Você começa a ver as situações de um ponto de vista mais elevado e mais amplo. E aí sim, a ascensão e a expansão da mente, um processo de passagem de um estado de consciência para o outro se inicia. Sua consciência se expande gradualmente para incluir toda a humanidade, não só a humanidade, o planeta Terra, o sistema solar, as leis universais superiores. O seu foco não está mais num pequeno eu que sempre fez a humanidade sofrer e o limitou. O objetivo final é se tornar um ser galáctico e eventualmente atingir uma consciência universal. O meu trabalho, como de todos os arcanjos e as esferas de luz, é levar o ser humano a essa consciência universal, porque este é o padrão do nosso Pai Criador. E nós, do Reino Angélico, somente trabalhamos para este bem, porque essa é a vontade do nosso Pai que nós seguimos. Quando você atende e mantém alguns dos padrões de frequência da quarta dimensão superior e os padrões vibracionais do nível da entrada na quinta dimensão, amados, aí começa um download, difusão da alma, da faceta do seu eu superior que reside dentro da sua estrela da alma. O eu superior da alma gradualmente envia para baixo a essência, aqueles átomos, sementes da memória do seu eu superior, para o centro do seu coração sagrado. Por sua vez, esta ação irá acender mais e mais a chama trina que o amor divino, a sabedoria divina e vontade divina e o poder divino dentro dos seus centros. Centro que é de energia solar que está aí, que abrange o coração, o timo e a área da garganta, onde você manifesta o seu poder, ou o poder de Deus em você. Então, quando esse processo for incluído, você terá integrado os atributos, qualidades e virtudes desta parte do seu eu-alma, pois disso o próximo nível superior do seu eu superior etérico, então descerá e estabelecerá residência com a sua estrela da alma, aguardando para se fundir com você. E observe, este processo se repetirá continuamente conforme você se funde com facetas cada vez maiores do seu eu divino. Quanto mais cedo sua vida começar, ouvindo as cutucadas da sua alma e do seu eu superior, mais fácil será trazer o ego e a personalidade sob controle, para que não vos machuque mais. Sua alma, que tem um senso inato de certo e errado, do equilíbrio ou não, ficará cada vez mais forte se você prestar atenção, ou ficará gradualmente silencioso se você não fizer isso. Conforme o poder da alma se expande, a sensibilidade se aumenta e os seus pensamentos, desejos e ações se tornam mais refinados e, consequentemente, amorosos. A luz do intelecto, a luz da razão, trazem sabedoria e compreensão, pois fornece na natureza mental o combustível que o capacita a compreender e dominar o mundo da forma. Esteja ciente de que o perdão, aí entra o arcanjo Miguel falando do perdão,
esteja consciente de que o perdão significa liberar ou resolver os padrões de frequência desequilibrados que você criou entre você e os outros ou entre você e o Pai Criador. Enquanto se esforça para voltar ao centro, o perdão significa libertar-se das emoções negativas para que possa continuar recebendo as partículas adamantinas da luz divina. Lembre-se do perdão. Lembre-se, a pura essência do Criador que você atrai para o seu sagrado coração deve ser acesa, ativada por meios da frequência do amor. E não é possível existir o amor se o perdão não estiver incluído nisso. E esse amor incondicional que está aí para servi-lo. A idade de peixes de 2000 anos foi governada pela natureza emocional e pelos planos astrais da quarta dimensão. Esses próximos 2000 anos, que é a era de Aquário, agora se concentrarão na ciência da espiritualidade e na natureza do mental superior, à medida que a humanidade gradualmente se move e se inclina aos níveis mais altos da quarta dimensão. As frequências do nível de entrada mais baixas da quinta dimensão, com você, a semente estelar liberando o caminho à humanidade, gradualmente se ajustará a uma nova e expandida autoconsciência, que gradualmente se tornará norma aceita. Os aspirantes do caminho devem atravessar os subplanos do plano astral e o adequado controle do corpo emocional astral. Quando conseguires, com a mente da luz consciente, usarem o poder da escolha e falar para a alma que está ali atenta, esperando que diga ao seu plano emocional: cala-te, eu não te aceito mais, eu não vos permito mais me machucar, eu não vos permito mais comparar, julgar e tirar de mim o amor divino e sagrado, que esse meu eu divino está aqui esperando para eu realizar a minha obra. Creiam, no futuro também será normal viver dentro da aura de um mestre. Sim, um mestre, um distinto ser de luz ou em raras ocasiões de um arcanjo. Vocês, os aspirantes no caminho, estão construindo uma ponte entre o mundo material e o mundo do espírito. Você deve ser inteligente em sua busca pela verdade e você deve ter um desejo intenso e boa vontade de servir se quiser entrar para as fileiras do mestre. Os mestres que você deve ser quando atingir essa consciência do eu divino, eu sou, aí no teu coração. Você agora está no processo de se ajustar às frequências mais altas das correntes de luz eletromagnéticas. O seu eu-alma encoraja você a se tornar consciente das leis universais para que possa tirar o máximo proveito das suas habilidades criativas. Habilidades criativas dadas a todos pelo nosso Deus Pai. Todas as facetas de manifestação começam internamente e qualquer conceito ou ideia abstrata a ser gerada deve passar por um estágio de incubação antes de se tornar uma realidade no mundo. Esse mundo da forma, você deve recuperar o poder pessoal que concedeu aos outros. Além disso, liberar conscientemente a energia que todas as outras pessoas colocaram em seu campo áurico ou anexado ao seu plexo solar. É uma fase primária de retorno ao equilíbrio e harmonia entre o eu interior, que é necessário para se tornar cada vez mais um automestre. Sua respiração sagrada e intenções adicionam combustível às suas missões.
O espírito humano não pode ser derrotado jamais, pois é composto da luz divina e, portanto, ainda indestrutível. Você deve construir o seu próprio centro de luz para reivindicar a sua nave de luz. Esse triângulo de nave de luz que é o brilho da célula de Deus em você. Esse núcleo de diamante mais a luz da sua alma e o brilho do seu sagrado coração. Com tudo isso, você cria um campo radiante de luz áurica. E para terminar, meus queridos, enfatizamos novamente a uma necessidade urgente de servidores mundiais treinados e dedicados. A iniciação é agora, um evento de grupo e não simplesmente uma realização individual. À medida que você se empenha pelo autodomínio, deve estar disposto ou disposta a ajudar aqueles que estão no caminho atrás de você de alguma forma. De modo que à medida que você é elevado, toda a humanidade também o seja. A alma tem uma inclinação natural para a consciência do grupo. É a sua alma que está buscando a reunificação e não a personalidade. Meus bravos, amados, tenham certeza que seu foco principal no estágio atual da sua vida está naquilo que vocês desejam experimentar. Nos anos futuros de expansão dramática de consciência e nas mudanças monumentais do mundo que estão agora em pleno andamento. Estejam atentos a cada momento para que o seu foco se torne unidirecional e claro, pois você está criando o seu novo mundo de amanhã na nova terra. Um pensamento de cada vez, pois estamos sempre próximos a guiá-los e direcioná-los, e você é profundamente amado. Eu sou Arcanjo Miguel, estou no seu coração aguardando que a sua luz esteja acesa em sintonia com meu amor. Que assim seja. Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Quero apenas deixar antes de encerrar que dia 25 agora de setembro teremos mais um ritual de cura e libertação da ayahuasca. As vagas estão abertas, ainda temos umas 5 ou 6 vagas. E estamos abrindo agora essa semana as inscrições para o curso Resgatando o Xamã Interior que faremos no Carnaval. É só entrar no site que já está lá todas as informações. Você será muito bem-vindo. Toda quinta-feira nós fazemos a nossa roda de cura no bairro de Ipiranga. Você pode acompanhar pelo Instagram, pelo Instagram ou presencialmente. E toda segunda-feira estamos aqui em mais um programa da aldeia. Eu agradeço e abençoo o seu carinho e sua atenção. Um beijo no seu coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.